Olá pessoal, boa tarde. Hoje estamos aqui na cidade de Estância com a Jairlene Oliveira. Vamos ouvir um pouco do trabalho dela. Jairlene, tudo que a gente faz, a gente pede que o nosso entrevistado se apresente. Aí eu gostaria que você fizesse um resumo da sua trajetória. Bem, primeiro, sou estanciana, né? Estanciana de coração, estanciana de alma. Né? Moro em Aracaju só há 17 anos, sou pedagoga de formação. E aí, na minha trajetória nesse mundo da educação, né, já passei por N espaços. Já estive secretária de educação por um tempinho, fui coordenadora da educação de jovens e adultos na Secretaria de Estado da Educação e por modalidade de ensino já passei por todas, desde as criancinhas com 2 anos e meio no Colégio das Irmãs, aqui mesmo em Estância, até turmas de pós-graduação em gestão escolar, que era uma orientação do MEC, e eu também fui professora. E nesse meu vai e vem, na minha trajetória, nesses meus alinhavos da vida, né, surgiu, eu não digo nem que essa vaga surgiu, foi providência, né? Como eu sempre coloco Deus acima dos meus desejos, das minhas vontades, quando estava coordenadora lá na Secretaria de Educação, e aí nós estávamos implantando, em 2012, mês de agosto, estávamos implantando, por força da lei, né, a educação de jovens e adultos nas unidades prisionais. Naquela época nós tínhamos 8 unidades, hoje a gente tem 10. E aí nós fizemos uma convocação na rede estadual, nas escolas, quem teria assim, aptidão, quem teria, né, desejo de trabalhar dentro do sistema prisional, que não é um trabalho fácil, né? Uhum. E aí trabalhar com EJA já é um desafio. Né? E trabalhar com EJA... EJA é educação de jovens e adultos. Isso, a educação de jovens e adultos. É uma modalidade de ensino. Isso. Então, trabalhar com EJA já não é uma modalidade muito fácil de realizar. E aí, trabalhar com presos, né? Aí a coisa ainda ficou mais complicada. E dentre essas 8 unidades, ainda tinha um hospital de custódia, que são os presos, né? Eles são presos que estão sob medidas de segurança. Estão sob medidas de segurança, né? Tem um transtorno, né? Todos lá são diagnosticados, senão não estariam em nenhum hospital de custódia. E quando nós saímos da Secretaria de Educação, vamos fazer um trabalho primeiro para os professores conhecerem os espaços. Vamos conhecer como funciona, onde serão essas salas, para o professor não ir pelo afã daquele momento, daquele desejo, porque incentivo financeiro, aí porque nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos, era querer fazer uma coisa... Chamado mesmo, né? E nós saímos e fomos visitando as unidades, e à medida que saíamos de uma unidade, que víamos aquela realidade, aí os professores iam pingando da van e iam embora. E foi, quando chegamos em Aracaju, né, nós tínhamos em Socorro o cadeião de socorro e o feminino, né, o pré-fem, que um fica ao lado do outro. E muita gente já se identifica logo com o feminino, porque as mulheres são mais fáceis de trabalhar, o presídio é muito organizado, é uma estrutura física boa, limpa, tem salas de aula, específicas, tem salas específicas. Sala da costura, né? Sala as oficinas, né? As oficinas. A sala de arte, de leitura. A arte, né? As presas, no feminino, elas são bem assistidas. E aí, muitos professores achando, porque mulher, aqui eu tenho mais segurança, eu tenho mais confiança. Eu quero ficar no feminino, no cadeião. Alguns se prontificaram e a gente não via ninguém querendo ir para o HCTP, que era HCTP, hoje é a unidade, desde 2021, que passou para a unidade de custódia e tratamento psiquiátrico de Sergipe, que era o nome hospital. Certo. Né? E aí ninguém... E quando eu visitei, por incrível que pareça, foi a unidade que eu me identifiquei. Né? Os loucos amam outros loucos. Né? E naquele espaço, eu tive, assim, de primeiro o sentimento foi de compaixão. Vi algumas internas tomando banho de sol, acompanhada pelos agentes, que hoje também não são mais agentes, é polícia penal, né? Perdoe-me na hora que eu chamar de agentes, mas é só a força da expressão, a gente né? Transição ainda, né? Em transição, e eu sou da educação, vivo nesse mundo só 10 anos, só. E nesse espaço vi algumas presas, né? Algumas internas, tomando banho de sol, cumprimentei. Tinha outros, também homens, passeando, sendo atendidos.
E eu gostei do espaço físico, eu achei assim, com uma estrutura legal, não tinha cara de hospital, né? E quando eu saí dali de coordenadora, eu me coloquei como candidata, né? Voltei à sede dizendo que eu tinha interesse em ter a turma no HCTP. E de início, vou lhe dizer logo, tomei nome de louca. Você é louca, você... Eu era assessora pedagógica, né? Eu era coordenadora da EJA, mas tinha assessoria do gabinete, do Departamento de Educação. E quando eu cheguei para a minha diretora e disse, professora, eu tenho interesse em ir para o Hospital de Custódia. E foi onde eu recebi apoio. Ela disse, Jairlene, experiência nova. Você que já passou por várias modalidades, por vários espaços, faça, minha filha, faça essa experiência no Hospital de Custódia. E eu fui tranquila. Ameaças foram muitas. Os loucos vão lhe mostrar, vai baixar o short. Eu disse, não tem problema. Lá em casa tem o do meu marido e meu filho. Aí essa Jairlene estanciana, sempre agitada, sempre muito agitada, preocupada em entender um pouco mais de diversas realidades, você foi parar lá no Hospital de Custódia, Hospital de Custódia, ali no bairro América. E na Rua Argentina. Localizado ali onde era a antiga cadeia lá de... Sim, né? A casa de detenção, a casa de detenção. Que chama hoje do Castelo de Grayskull, né? Tá vendo? Eu falava isso hoje pela manhã, Castelo de Grayskull, né? Eu pensei que ninguém ia mais recordar disso aí. Recordamos sim, que hoje só existe a capela e hoje lá tem o DESIP. Isso. E tem a escola. A escola que é a Ingesp, que é a escola de formação do sistema. Aí a Jairlene, a gente pretende focar aqui com você uma preocupação, né, e uma análise que eu sempre venho fazendo ao longo do tempo, que é essa importância dessa análise interdisciplinar. Você sai da educação, vai trabalhar num sistema prisional, você ali se identifica, você ali provavelmente interage com outros profissionais, né? E essa preparação interdisciplinar, como você vê a importância dela? Como acontece, né? Veja, Luiz Eduardo, veja bem, às vezes tem profissionais que vão para a UCP, até estagiar na área de pedagogia, em outras áreas, me perguntam qual o seu método de ensino? Antes de lhe responder como é feito esse trabalho, que a gente chama lá de um trabalho de uma equipe. Isso, a gente trabalha conjuntamente. Não tem como trabalhar numa unidade de custódia em blocos separados. É isso que eu queria que você chegasse. Não existe, não existe. A educação vai trabalhar, eu vou dar aula, ministro minha aula, pego minhas coisas. Tradicional, não existe. Modelo, né? Não dá certo, não vai ter resultado nenhum. Lá a gente trabalha interdisciplinarmente, né? Eu trabalho com o apoio da psicologia, eu trabalho com o apoio do serviço social, eu trabalho com o apoio da psiquiatria, da segurança, da odontologia, da parte da saúde, da enfermagem. Esse trabalho conjunto é o trabalho que é feito para, a gente não vai chamar de ressocialização, que lá não é. Eles não são apenados, né? Eles têm medidas de segurança. Exato. Mas é um trabalho de tratamento psiquiátrico. Eles dependem desse tratamento. E muitas vezes me perguntam, que método você trabalha com ele? Olha, eu digo que é o método do amor, é o método do entender, é o método do estar do lado de lá. E minha linha é Paulo Freire, é freiriana. Minha linha é freiriana, né? E eu sempre bato na mesma tecla com eles. Preste atenção. Sem usar o nome Paulo Freire, que para não complicar. Mas eu digo sempre a ele, ninguém educa ninguém. Nós nos educamos com esse desejo, com essa vontade. E você faz uma pergunta, como é feito esse trabalho em conjunto com outros departamentos, como a psiquiatria, outras áreas, né? Outras áreas. Então, até para a própria triagem do nosso interno, eu preciso de todas as áreas. Eu não posso chegar lá na unidade e dizer assim, agora, comecei uma etapa agora. Porque, na verdade, eu tenho 2 turmas na unidade, pela manhã e pela tarde. Eu não posso hoje... Hoje nós temos uma média, eu vou dar uma média de 80 a 100 internos, já tivemos uma maior quantidade. Se eu não estiver enganada, a capacidade da UCP são 90 internos. Entre homens e mulheres. Mulheres. Hoje nós só temos 2 mulheres e uma mulher trans, só. Os demais sempre foi assim. Nesses 10 anos, o nosso maior público é masculino. E se você ainda dissesse assim, Jairlene, faça aí, já estou fugindo, Eduardo, da do trabalho pergunta, interdisciplinar. Mas se você me pergunta assim,
quem é esse público, Jairlene Alves? Você consegue me mapear? Assim? Eu lhe digo, maioria homens de 25 a 60 anos, jovenzinhos entre 18 a 25, é um número menor, em sua maioria negros, em sua maioria periferia e em sua maioria analfabetos. Né? Se formos fazer um mapeamento lá com o ensino médio, pouquíssimos, 4, 5, com ensino superior ou ensino fundamental completo, um número muito pequeno. Se formos mapear analfabetos, aí você vê que... Isso aí reflete um pouco também do sistema prisional como um todo. Sim, eu fiz uma pesquisa lá em 2014 a 2015, 2013, 2015. Também o perfil era mais ou menos semelhante. Né? Esse perfil. Né? Então, aí, eu primeiro, para conseguir a minha turma, eu tenho que ver o seguinte: quem quer estudar? Porque a EJA é uma matrícula voluntária, não é eu quero que você estude, é assim, quem quer estudar? Destes, eles vão me dando nome, a gente faz uma listinha, aí passa pela psiquiatria. Eu explicava a eles essa semana esse processo. A psiquiatra, os psiquiatras vão lá e fazem um processo seletivo. Quem tem condições de acompanhar, de interagir. É isso, porque tem que estar estabilizado. Não há condição de ir para uma sala de aula sem estar estabilizado. A psiquiatria faz a primeira triagem, passa pela psicologia, serviço social e segurança. Por fim, segurança. Quando eu recebo a turma, eu já recebo uma turma. E aí a gente também, durante todo o semestre, nós vamos fazendo ajustes, análises. Aí tem um que deseja estudar, eu trago, e ele vai sendo assistente, eu vou notando o interesse. Porque também a gente prepara para o Enseja. Nós preparamos meninos para o Enseja, era o Enem, agora o Enseja, ele certifica, né? Certifica, tem os exames da própria Secretaria de Educação, e a gente tem sucesso, viu? A gente já tem aluno lá com certificado de ensino médio concluído pelos Daí exames. Você já respondeu a pergunta, né, da importância dessa interdisciplinaridade. Ele é uma equipe que trabalha. A equipe, né? Ela não trabalha, e como lá, né, todos os nossos internos, eles eu digo portador, né? Me perdoe, mas eles têm um transtorno. Esse transtorno mental, muitos estão associados ao uso de drogas, né? E aí o que acontece, né? Me perdi na pergunta quando você disse da importância trabalho. Da interdisciplinar. Sim, a gente tem, todo profissional dessa equipe tem um trabalho de evolução, de evoluir esse interno. Então, terminou minha aula. Eu termino minha aula 11h15, 11h30. Aí eu paro, termino ali, vou pegar toda a minha turma, 15 internos, e vou fazer uma evolução dentro da área da educação, como foi o comportamento dele, a evolução dele ali. Isso. Se ele está consciente, se ele está progredindo, se ele tem dificuldade de aprendizagem, porque aquela evolução ela é de suma importância na hora de ele receber o alvará de desinternação. O juiz, ele pega esses relatórios para dar o seu... Pronto, e aí você vai já entrar na minha outra pergunta. Com esse alvará de desinternação, como é o perfil dessas famílias, desses internos? Tem família... Eduardo, nem sempre, viu? Porque como eu me atenho muito, é um trabalho em equipe, mas eu sou muito voltada às questões da educação, mas não dá para você não se envolver. Por exemplo, um dia de visita, eu estou lá dentro da unidade, então eu sei o perfil daquelas mães. Eu brinco com todo, porque meu jeito é meio... Eu sou meio alvoroçadinha, como diz minha netinha, vovó, você é doidinha? Um pouquinho. Né? Então a gente tem sempre esse pouquinho. Eu não digo doidinha, mas é a sensibilidade que a gente tem do outro, né? A empatia. Detecta logo, basta olhar. Então, quando eu chego, eu saio cumprimentando aquelas mães, eu sou mãe, aí eu saio cumprimentando as mães, eu sento e pergunto, e aí, como é que você está? E nem se eu conheço o meu aluno, né? Eu conheço o meu interno aluno. Muitas vezes o outro não é meu aluno e as mães me pedem, professora, coloque fulano para estudar. Eu disse, epa, calma, não é assim. Seu filhinho ainda está em fase de adaptação. Então, o perfil é esse. São mães também, muitas vezes, com tantos transtornos quanto os seus filhos. Lares desestruturados, muitas vezes. Totalmente a desestruturação desses lares. E aí você tem que fazer um estudo. Aí eu tenho que partir para a sociologia, né? Não dá para a gente perfilar
en passant, assim, sem ir a fundo. Tem que ter um pouquinho de estudo, não é? Porque, agora, o que eu noto, que as mães são totalmente desequilibradas mentalmente, também. Sofrem tanto quanto eles. Tomam tanto medicações, se não tomam, deviam tomar, né? Deviam procurar tratamento. Um total. Tinha um interno lá, um menino meu, que foi meu aluno, um menino bonito, um jovem. A cabeça começou muito desorganizada, mas já estava assim, bem legalzinho. E a mãe, a família, essa ausência da visita que eles esperam demais. Sabe qual é o melhor dia de aula? Dia de quinta. Por que dia de quinta? Não, porque sexta é a visita. Ah, tá. Aí eu sei que é uma aula cheia de expectativa, cheia de esperança. É quando eles cortam o cabelo, eles fazem a barba, eles vêm. Quinta, eu disse a um, Rafael, eu estou lhe achando você sorrindo à toa. O que houve? Aí ele, amanhã é dia de visita, professora. Ou seja, é o dia mais esperado para eles, é esse dia. E quando não recebe essa visita, como muitos lá. Tem meninos nossos que a família, quando sabe que estão presos, vão 1, 2 vezes e somem. E aí o serviço social e a psicologia tem um trabalho árduo de estar localizando esse interno, porque o tratamento tem que ser na família. Veja aí a importância desse trabalho, né, realizado pela Secretaria, né, de Justiça, com educação. Com educação, é parceira. Esse trabalho de parceria. Eles têm um termo de cooperação técnica, SEDUC e SEJUC. Né, e que a gente possa entender também dessa responsabilidade, né, do Estado para com essas pessoas também que são cidadãos sergipanos, que por N razões, por dificuldade, por transtornos, né, cometeram alguma conduta e hoje estão sob medida de segurança. É importante se olhar também nessa percepção de um sistema penitenciário amplo, que a gente possa discutir de forma clara com profissionais que trabalham, né, na educação, na segurança, na saúde, para que possamos elaborar um trabalho mais eficiente, que promova, né, uma inclusão social, que promova pelo menos uma estadia menos traumática. Jairlene, para que a gente possa concluir a nossa fala, eu não poderia deixar de mencionar que nós tivemos ali um interno muito famoso, né, que é o Bispo do Rosário, um sergipano que fez sucesso no Rio, foi para Milão expor, sim. E até hoje as criações dele são referências no mundo inteiro. O que esperar dessa população, né, que está lá sob medida de segurança? Eles têm talentos, eles têm dons. Lindo. Olha, Eduardo, que bom que você tocou nesse assunto, que eu já ia até dizer que eu também sou artesã. Isso, eu ia puxar. Eu também sou artesã, né? Então, em 2000, nós estamos em 2022, eu acho que em 2015... né? Eu tive assim, eu tenho 2 vínculos no estado, por isso que eu tenho 2 turmas na unidade, então eu louca para sair da secretaria também do 2º vínculo, para ficar quieta num lugar só, em um trabalho que eu via resultado. E então, produzir, como artesã. E aí eu despertei também nessa necessidade de fazer com eles, meu lado também criativo. Sempre fiz besteirinhas, mas nunca com esse cunho. E foi ajudando outro grupo no meu condomínio, que eu ajudava de um lado, levava para os meus internos. Aí você agora vê o despertar em Bispo do Rosário, né, esse sergipano famoso. Pouco conhecido internamente, mas conhecido internacionalmente. Isso. Quando eu digo aos meus alunos, digo sempre isso. Bispo do Rosário, muito mais... Não, tornou-se conhecido fora, e depois da fama dele, fora do Brasil, foi que vieram conhecer Bispo do Rosário, aqui de Japaratuba, que tem até um monumento muito lá com ele, o famoso, as túnicas que ele tecia. Belíssima e toda planejada. Olha, Luiz Eduardo, não vou falar com 100% de precisão, mas vou repetir a fala de um TO que trabalhou no HCTP. E vou até pesquisar. A partir de segunda-feira eu vou me ater a essa pesquisa. O que nós ficamos sabendo é que Bispo do Rosário foi interno do HCTP. Bispo do Rosário. Deve ter passado desapercebido, tratado como um deficiente, um incapaz. Porque era assim os tratamentos psiquiátricos. No manicômio, né?
E eu até louvo o tratamento, louvo mesmo, né? Parabenizo a equipe que hoje está da Secretaria de Estado, que hoje trabalha na UCP, que desse cuidado, como você fez aí no seu preâmbulo, com o interno. Lá nós temos talentos e muitos talentos. Nós tivemos recentemente um menino que eu chorei porque me emocionou demais. Ele numa festinha, porque a gente tem esse trabalho lá, a gente tem até falar um pouquinho das festas lá depois. Lá então, para humanizar, você só consegue humanizar chamando, trazendo para perto. Como é que humaniza de longe? Então, tem um projeto lá, o Celebrar. Celebrar. A cada 2 meses, celebra os aniversariantes, foi janeiro e fevereiro. Então, a gente tem uma quinta-feira, onde a família daqueles aniversariantes vem com seus... O que você pode levar? Se for um bolo, é um bolo, um salgadinho, porque a gente oferece também, e a gente enfeita com bolas, e a gente coloca o nome Celebrar, tem uma moldura onde a mãe, ou o pai, ou o familiar tira foto com o seu interno, canta os parabéns, reza pela vida deles ali naquele momento. Reza, ora, faz o que for. Tudo. É porque no meu linguajar é rezar, né? Mas a gente faz um encontro onde a gente agradece a Deus a vida de quem conosco está. A celebração de São João, das festas juninas, sim, todos os internos da unidade, eles vêm, aí a gente leva sanfoneiro, aquela confraternização, as famílias. E os talentos, como é que você consegue distribuir? E aí eu vou falar de um talento. Esse menino, em uma festa, se eu não estiver enganada, foi a última de Natal, não foi esta, ele pediu o microfone. E quando esse menino cantou, um talento, e despertou. Ele não era aluno, ele ainda não estava, e a partir dali, nós começamos a explorar aquele potencial. Levamos um violão, porque ele tocava violão magnífico, tocando violão, despertando o gosto pela música, e outros começaram também a gostar de cantar. Nós temos um policial penal lá, seu Humberto escultor, Beto Ribeiro, muito famoso, tem exposição dele na galeria na J. Inácio. Seu Humberto, ele fez um trabalho e continua fazendo com os nossos internos. Ele pegou meninos com material dele, e pintou todos os corredores de visitas, ensinando o nosso aluno a desenhar e a pintar. E obras belíssimas foram registradas lá. A gente vê um trabalho aí comigo de jornalzinho. Professor, eles pegam palito de picolé. Outro dia, aí eu compro o palito de picolé. Você não diz que foi feito com lixinha de unha, uma caneta. Ele só precisa de colocar ali dentro a carga, mas eles deixam arredondada com a lixinha, bandejas, mas tem, para poesia, tem um menino lá, dois poetas mesmo, nato, produzindo as poesias, e a gente recapitulando e aproveitando, e a gente não deixa escapar não, viu, os talentos lá, eu sou caçadora de talentos. Que coisa importante, necessária, né, a gente vê. E é um trabalho que não é divulgado. Que não é divulgado, e apesar disso, né, apesar de estarmos falando de uma população específica, a gente consegue perceber que ali também há pessoas, há talentos, há seres humanos, né? Jarlene, eu gostaria de agradecer imensamente a nossa conversa. Teríamos muito mais tempo para desenvolver vários temas e várias atividades, mas desde já ressaltar a importância desse trabalho interdisciplinar que é feito lá. É nesse tipo de trabalho que nós acreditamos, né? Desse olhar com vários olhares, né, onde a gente possa encontrar realidades e contextos diferentes, para que a gente possa construir essa dita sociedade normal, entre aspas, né, que tanto a gente precisa encaminhar e tanto que a gente precisa construir. Eu deixo agora para você fazer os seus agradecimentos finais e sua fala final. Eu só agradecer, Luiz Eduardo, de ter a oportunidade de, em poucos minutos, foi tão rápido, de falar de um trabalho que eu faço, né, eu não faço só, né, eu faço em equipe, lá o trabalho realmente é de equipe, né? E agradecer a oportunidade de poder falar, porque não é a todo momento que a gente pode falar. Quando fala em sistema prisional, as pessoas têm um certo
pé atrás. Quando fala de pessoas que têm um transtorno mental, mais outro pé atrás, né? E, assim, toda hora eu agradeço a Deus a força, a perseverança, a vontade que Ele me dá de não desistir. Já passei do tempo de aposentar, né? Eu já estou, qualquer hora, já caí. Nós é que agradecemos a sua persistência. Né? E só isso. Só muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal.